Aí, começou. Bom, para você que está assistindo a gravação desse webinar, o objetivo aqui de hoje é a gente ensinar para vocês, né? Eu ensinar para vocês como vocês conseguem economizar imposto de renda através de previdência o famoso PGBL, né? Que é uma modalidade de previdência privada que a gente tem aqui no Brasil. Mas começando aqui com o conceito do que é uma previdência privada, ela começou ali com a ideia, né, com o conceito de ser uma aposentadoria privada. Ou seja, para que as pessoas não quisessem, né, não fossem focar 100% dos investimentos mensais delas ali somente no INSS, né, das retiradas mensais do INSS, mas que elas quisessem fazer um complemento desse INSS através de uma previdência privada. O detalhe é que aqui dentro do Brasil, a nossa previdência privada, ela é regida ali mais ou menos pela CVM, que é o órgão que regulamenta todos os investimentos do Brasil, e mais ou menos também ali pela SUSEP, que é uma das organizações que regem as previdências privadas aqui no Brasil. O detalhe é que nem sempre essa previdência privada ela vai ser interessante com foco na aposentadoria, tá? Isso porque tanto a SUSEP quanto a CVM, ela limita os investimentos dessa previdência privada, né? E aí, os investimentos que compõem essa previdência privada não costumam ser tão interessantes assim para o objetivo da aposentadoria. Geralmente, o que eu comento com os meus clientes é o seguinte: se você tem muita dificuldade, né, em ter o hábito de ter a disciplina de todos os meses ir lá na sua corretora e investir o dinheiro da sua aposentadoria ou da sua independência financeira, faça uma previdência privada, porque pelo menos um débito automático vai acontecer ali na sua conta, você não vai nem enxergar e você vai estar investindo mesmo assim, tá? Então, a previdência privada, ela tem os benefícios dela, que a gente vai conversar daqui para frente. Não é a melhor opção para investimentos em aposentadoria, mas se de tudo, né, no seu caso, você só conseguir investir na sua aposentadoria através de um débito automático, a previdência privada vai ser uma opção para você também, tá? Ah, ponto importantíssimo, gente, eu não tenho o menor problema com perguntas no meio da aula, tá? Então, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, se surgir qualquer dúvida a qualquer momento, é só levantar a mãozinha aqui, eu paro de falar e passo a palavra para vocês perguntarem, tá bem? Então, a ideia é ser um bate-papo mesmo aqui. Então, fiquem tranquilos para perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, tá bem? Mas vamos lá. E aí, a gente tem aqui algumas opções de previdência privada, tá? Eu sempre coloco essa pergunta de qual é a melhor, mas não necessariamente existe uma melhor do que a outra. Existe aquela previdência que se encaixa às suas características, às suas necessidades, tá bem? A primeira opção de previdência privada que a gente tem é o VGBL, que começa com V de vida, tá? E a sigla significa Vida Geradora de Benefícios Livres. Essa modalidade aqui de previdência, ela é uma modalidade que o benefício que ela tem é não passar por inventário. Então, se eu tenho uma previdência no modelo VGBL e venho a falecer, essa previdência VGBL ela passa direto para o meu atual beneficiário, que é o meu esposo, e não vai passar por inventário. Então, eu morri, amanhã o dinheiro está na conta do meu marido e ele não vai precisar pagar nem imposto, imposto de sucessão, tá? Imposto de renda ele vai ter que pagar, mas imposto de sucessão ele não paga e não vai precisar inventariar o dinheiro que está dentro dessa previdência. Então, o VGBL ele é muito indicado para quem, por exemplo, quer deixar um benefício para os filhos, ou um benefício para o esposo ou para a esposa, que não passe por inventário, tá? Então, geralmente, o meu cliente que ele vai construir uma previdência para o filho, né, visando, sei lá, o futuro do filho, a faculdade do filho, a festa de 15 anos da filha, né, qualquer coisa que seja, eu geralmente recomendo o VGBL exatamente porque ele não passa por inventário. Então, se você vier a falecer até os 18 anos do seu filho, esse dinheiro passa direto para ele e vai ser muito positivo, tá? Outro detalhe aqui do VGBL que é muito importante vocês entenderem é que o imposto de renda a ser pago, né, quando você resgatar os seus investimentos dessa previdência, ele é cobrado somente no resgate, né? Então, o imposto de renda você só vai pagar quando resgatar o investimento propriamente dito. E esse imposto de renda ele vai incidir somente sobre o lucro obtido no período. Então, vamos supor que daqui 10 anos você tem R$ 1 milhão dentro dessa previdência,
tá? Desses R$ 1 milhão, R$ 800 mil foram aportes seus, né, que você foi aportando ali mês a mês nessa previdência, e R$ 200 mil foi rendimento obtido dentro dessa previdência, tá? O imposto de renda a ser cobrado lá na frente, se você resgatar tudo, vai incidir somente em cima desses R$ 200 mil que rendeu, tá? E não vai incidir em cima dos 800 mil que você aportou, tá? Então, essa é uma característica muito forte do VGBL, que é incidir somente sobre o lucro obtido, tá? Isso é muito importante. O VGBL, ele também é indicado para quem declara imposto de renda pelo modelo simples. Então, ainda que você não queira deixar dinheiro para filho, nem para marido, nem para esposa, nem para nenhum beneficiário, né, que não seja esse o seu foco, o foco de sucessão patrimonial, se você é uma pessoa que declara o seu imposto de renda pelo modelo simples, o mais interessante para você vai ser o VGBL mesmo, tá? O PGBL não vai ser tão interessante assim, não. Show? Ok, né? Agora vamos sim conversar sobre o PGBL, que é um dos principais focos aqui do nosso webinar, tá? O PGBL, ele é um outro modelo de previdência privada que começa com P de plano, né? E a sigla significa Plano Gerador de Benefícios Livres. E o principal foco do PGBL é te dar um benefício fiscal, tá? Que é onde você consegue abater ou restituir imposto de renda em até 27,5% no ano, tá? E isso é limitado a 12% das suas rendas tributáveis anuais, e eu vou dar exemplo de como essa matemática funciona. Só que, para você ter esse benefício do PGBL, você precisa contribuir com o INSS. Se você não contribui com o INSS, você não vai ter esse benefício aqui, tá bom? Isso é muito importante que vocês entendam. Eu sei que tem algumas pessoas que não pagam INSS, então se você não paga o INSS, você não vai ter direito a esse benefício, tá? Outro ponto muito importante que eu preciso que vocês entendam é que não é que o governo é gente boa e legalzinho com você e vai te dar isso aqui de graça, não, tá? Você não vai ganhar esse dinheiro do governo. Na verdade, ele está retardando o pagamento desse imposto. Então, você vai deixar de pagar esse imposto em 2024, por exemplo, para que você pague ele lá em 2050, sei lá, quando você for resgatar, tá? Então, você deixou de pagar agora para pagar esse imposto no futuro, você está retardando o pagamento desse imposto de renda. Isso é muito positivo, tá? Quando a gente fala desse retardamento, né, desse prolongamento do pagamento do imposto prorrogamento, perdão, do pagamento do imposto de renda, porque a gente faz o efeito ali dos juros compostos trabalhar mais e vocês conseguem ganhar muito mais dinheiro nesse investimento no longo prazo, tá? Só que aí tem um detalhe, né? Como que esse pagamento vai acontecer lá na frente? Diferentemente do VGBL, no PGBL, o imposto ele é cobrado sobre o valor total resgatado e não mais somente sobre o lucro. Então, pegando aquele exemplo que eu dei, em vez de você pagar ali o seu imposto de renda somente em cima dos 200 mil, você pagaria em cima do 1 milhão. Então, se você não utilizar da estratégia que eu vou comentar aqui mais para frente, lá na frente você vai tomar uma ré muito grande, você vai dar um grande tiro no seu pé, porque lá na frente você vai pagar muito imposto de renda, tá? Se você é uma pessoa que quer aqui utilizar dos benefícios, mas declara pelo modelo simples, o PGBL não vai fazer o menor sentido para você, tá? Isso porque ele é indicado somente aqui, né, para quem declara pelo modelo completo, tá? Se você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Até aqui tá todo mundo bem? Tá todo mundo em linha? Tem alguém com alguma dúvida? Vocês estão bem? Vocês estão vivos por aí? Eu estou viva ainda. Então tá bom, então. Tá todo mundo tímido, todo mundo com a câmera fechada, não vejo ninguém, mas tô. Se estiverem com dúvida, gente, é só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, podem tirar todas as dúvidas, tá? Pode voltar. Tá. O Thiago perguntou ali se sabe me dizer a diferença do modelo simples e modelo completo. Eu vou chegar nessa parte, tá, Thiago? Eu vou mostrar exatamente como vocês descobrem, onde que tá isso daí, para vocês saberem exatamente como encontrar, tá? Pegando aqui o exemplo desse benefício do PGBL, né, como que ele funciona, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, imagina que somando todas as suas rendas tributáveis no ano, você teve aí R$ 100 mil de renda anual, tá?
A contribuição máxima, né, para você ter esse benefício do PGBL é de 12%. Então, pegando esses 12%, né, que é o 0,12 aqui, multiplicando pelos 100 mil reais que você ganhou no ano, o máximo recomendado que você invista nesse PGBL são 12 mil reais, tá? Aplicando aqui uma possível alíquota de imposto de renda que você tenha, né, faturando isso daqui, você ganharia ali no máximo de restituição no ano seguinte R$ 3.300 de benefício fiscal aqui. Seja diminuindo em R$ 3.300 o imposto que você ia pagar, seja recebendo mesmo na sua conta esses R$ 3.300, tá? Minimamente, tá? Isso aqui falando só do fator previdência, só do PGBL aqui propriamente dito, tá? Quanto mais faturamento você tiver, maior a restituição que você pode ter aqui também, tá? Mas ok, né? Recebi ali os 3.300. Mas o que que é renda tributável, tá, gente? O que que é que você vai ter que olhar para você somar ali, para você ter certeza do quanto que é essa renda tributável aqui, né? Essa renda anual que eu coloquei aqui para você fazer esse cálculo, tá? O que é considerado renda tributável? Salário e seus benefícios, ou seja, férias, PLR, horas extras, até mesmo alguns bônus em alguns casos entrariam aqui também, tá? Aluguéis, então tudo que você recebe de aluguel dos seus imóveis aí alugados também é considerado uma renda tributável, desde que esteja dentro da sua declaração de imposto de renda, tá? Não adianta nada você não declarar essa renda recebida desses aluguéis e querer considerar isso no imposto de renda, na Previdência, que não vai funcionar. Então, é importante que isso aqui esteja tudo declaradinho, tá? Outra coisa também que é considerada aqui renda tributável são os prolabores que você recebe da sua empresa, se você for empresário, autônomo, autônoma. Atividade rural, né? Se você tem algum tipo de atividade rural e você é tributável também, é considerado aqui. E também tudo aquilo que provém de um trabalho e é tributável, tá? Tudo aquilo que tiver na sua declaração de imposto de renda que você estiver tributando vai ser considerado aqui como renda tributável, vai ser passível de você somar ali dentro do seu cálculo do PGBL, tá? A maioria desses aqui que eu comentei são tributados na fonte, então vocês não precisam preocupar com o pagamento desse imposto propriamente dito, mas alguns outros casos não, vocês pagam o imposto de renda ali no mês a mês e vocês vão saber exatamente desses valores aí a somar, tá? Outro ponto aqui importante é que o que confunde também muitas pessoas é que o 13º ele tem uma tributação exclusiva na fonte, tá? E não vai entrar aqui no cálculo do PGBL. Então, quando você for fazer o cálculo aí do que você teve de renda no ano para você calcular o máximo a investir, tira o 13º da jogada e tudo aquilo também que for de tributação exclusiva na fonte, tá? Tudo que for tributação exclusiva não vai ser considerado aqui no cálculo do PGBL, tá bem? Então, vamos lá, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Agora sim, respondendo ali a pergunta do Tiago, né? Como descobrir qual o modelo que você está declarando? Você vai pegar ali a sua declaração de imposto de renda, que é aquele documento gigantesco que o seu contador manda para você quando finaliza ali a declaração, ou que você mesmo obtém esse documento quando você finaliza ali a sua declaração de imposto de renda. Nas últimas páginas do documento, se eu não me engano, acho que na penúltima página, vai estar escrito aqui um resumo, tá? Dentro desse resumo aqui em cima vai estar escrito, ó, tributação utilizando o desconto simplificado. Se na sua declaração estiver escrito isso daqui, é porque você declara pelo modelo simples. Se na sua declaração estiver escrito aqui tributação utilizando as deduções legais, significa que você está utilizando o modelo completo, tá? Então, se tiver no simples, vai estar escrito deduções simplificadas, e aqui vai estar escrito utilizando as deduções legais, que é o modelo completo, tá? Voltando ali na tributação do desconto simplificado, como que eles fazem, tá? Eu vou até colocar do lado de cá. Como que é feito isso daqui? No modelo simplificado, o governo ele vai pegar uma alíquota de 20%, tá? 0,2%, e vai multiplicar aqui pelos seus recebidos no ano. Tudo aquilo que tiver declarado aqui como receita, ele vai pegar 0,2 e multiplicar isso por isso daqui.
se o seu for no desconto simplificado. Isso aqui, gente, é o governo dizendo para você assim, olha, fulano, olha, Raquel, eu sei que você ganhou X esse ano e eu sei que você teve alguns gastos também. Então, eu vou deduzir aqui um pouquinho para você, cerca de 20% aí do que você recebeu, porque eu entendo que você também tem seus gastos aí, vou liberar aqui um descontinho no imposto de renda para você, tá? Agora, o governo também ele tem um limite, né? Não vai ser se você colocar aqui que você ganha R$ 1 milhão no ano e escolher o modelo simplificado, você também não vai conseguir abonar ali 20% daquilo que você ganhou. Então, ele limita até 16 mil e uns quebradinhos esse desconto simplificado, tá? Se você tiver mais do que 16 mil e uns quebradinhos de deduções legais, o modelo simplificado vai deixar de fazer sentido para você, tá? Daí vai começar a fazer sentido o modelo completo, quando você tem mais deduções do que os 16 mil reais, tá? Que é onde vai entrar aqui o modelo completo. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês podem ver aqui que a dedução da pessoa era de 17.966, somando despesas médicas, que é uma das coisas que vocês conseguem utilizar de dedução, e somando tudo que ela contribuiu com o INSS no ano, tá? Então, somando as duas coisas aqui, ela teve uma dedução maior que 16 mil e fez mais sentido para ela declarar pelo modelo completo, tá? Só para curiosidade de vocês, tudo aquilo que vocês gastaram com saúde no ano, vocês conseguem utilizar aqui para deduzir. Tudo que vocês gastaram com educação, seja de vocês, seja dos filhos de vocês, vocês também conseguem deduzir uma parte deles, tá? Não todo. Tudo que vocês tiverem dependentes, né? Tanto esposo, esposa, pai, mãe, filhos, vocês conseguem diminuir aqui também o imposto a pagar. Se vocês também pagam alguma pensão alimentícia, vocês também conseguem deduzir aqui do imposto a pagar. E se vocês tiverem um PGBL, vocês também conseguem diminuir aqui o imposto a pagar, tá? O que eu não recomendo, em hipótese alguma, gente, é vocês comprarem deduções. Comprar recibo médico, comprar, sei lá, alguma coisa ilegal, né? Fora da lei, para vocês diminuírem o imposto a pagar. Coloca aqui os valores certinhos, daquilo que de fato vocês estão gastando no ano, porque para a Receita Federal cruzar informações é muito fácil, a chance de vocês caírem na malha fina também é muito fácil, tá? Então, coloquem aqui somente as deduções legais mesmo, que vocês consigam elencar. Se, no seu caso, você tiver menos deduções do que 16 mil, vai fazer sentido para vocês o modelo simples. Se tiver mais que 16 mil e uns quebrados, vai funcionar mais aqui na parte do modelo completo. Respondi sua dúvida, Thiago, ou ficou com mais alguma outra dúvida em relação a isso daqui? Não sei se respondeu ou não. Respondido. Então, vamos seguindo. Novamente, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir mandando aí que a gente vai responder. O que eu preciso que vocês entendam aqui, que é muito, 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 muito importante. Por mais que eu tenha falado para vocês que se você que o PGBL só vai fazer sentido se vocês estiverem no modelo completo, não precisa levar isso a ferro e fogo, não, tá? Encerrar aqui a aula, sair da aula, puta, eu declaro pelo modelo simples, já vou sair daqui, que isso não é para mim, tá? Não é porque você está no modelo simplificado que o PGBL não faça sentido para você, e não é porque você está no modelo completo que o PGBL faça sentido para você, tá? Imagina que você está ali com, sei lá, 15 mil reais de deduções legais e o PGBL seria um empurrãozinho a mais para você ultrapassar os 16 mil, migrar para um modelo completo e ter ali um benefício ainda maior, né? Conseguir economizar ainda mais impostos, né? Ter uma dedução ainda maior. E não é também porque você está com um PGBL que faça sentido e no modelo completo faça sentido para você. Talvez faça sentido você não fazer o PGBL e continuar ali no modelo simplificado, que talvez, né, de acordo ali com as suas especificações, talvez faça mais sentido. Por exemplo, talvez ano que vem você não vá faturar tanto quanto você faturou esse ano e, enfim, não vai fazer sentido aqui para você, tá? Esse ano, perdão. Imagina que esse ano você não faturou tanto quanto ano passado e você vai ter que migrar ali pelo modelo simplificado. Então, na dúvida, gente, procure um contador e
pergunte para ele quanto que, na opinião dele, né, vai fazer sentido para vocês ano que vem declarar pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo, e se sim faz sentido encaixar aqui a previdência ou não, tá? Um contador vai conseguir auxiliar bem vocês nessa questão. Se vocês fazem a declaração sozinhos, vocês podem ou pedir ajuda para mim, também consigo ajudar vocês, ou contratar um contador. Eu acho que um contador é muito barato e faz muito sentido você ter um se você ainda não tem, tá bem? Então não leve a ferro e fogo. Pode ser que no seu caso específico faça sentido ou não faça sentido ter o PGBL, tá? Ok, até aqui vocês estão bem? Antes da gente entrar na parte da tributação, tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo por aí? Não? Então vamos lá. Tributação, tá, gente? Primeiro a gente falou sobre os tipos de previdência, que é o PGBL e o VGBL. Agora a gente vai entrar na parte da tributação, que a gente tem aqui o regressivo e o progressivo. A gente tem duas modalidades aqui também, tá? O regressivo, ele funciona muito bem se você tem expectativas de carregar esse investimento por mais de 10 anos, tá? Isso porque ele tem uma alíquota decrescente. Então, quanto mais o tempo passa, menos imposto você pagaria ao resgatar esse investimento. Se você investiu numa previdência e resgata ela em até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. De 2 a 4 anos, 30% de imposto. De 4 a 6 anos, 25% de imposto. De 6 a 8 anos, 20% de imposto. De 8 a 10 anos, 15% de imposto. Acima de 10 anos, vocês pagariam 10% de imposto. Aí, no caso, você escolheu o regressivo e um VGBL, você pagaria aqui 10% de imposto em cima daquilo que rendeu. Se você escolher o regressivo e o PGBL, você pagaria 10% em cima do valor total que você tem dentro da Previdência, tá? Então, no caso daquele exemplo que eu dei de R$ 1 milhão, se vocês deixassem por mais de 10 anos, vocês pagariam ali algo em torno de R$ 100 mil de imposto, tá? Seria um impostozinho aí considerável. Já o progressivo não, tá? O progressivo, ele segue a tabela de imposto de renda. Então, somando tudo que você teve no ano de salário, de aluguel, de tudo aquilo que a gente comentou de tributável, mais o que você vai ter de resgates da sua previdência, a gente vai ter que encaixar aqui dentro dessa tabela. Então, somando todos os seus salários, resgates de previdência, INSS, tudo, chegou em até R$ 25.344 no ano, você não paga imposto de renda. Então, em vez de usar ali a regressiva, a tabela progressiva vai fazer mais sentido para você. Novamente, se você no ano teve entre 25.344 e 33.919 de retiradas e de salário e de benefícios, você pagaria 7,5% de imposto. Então, novamente, faria mais sentido a progressiva do que a regressiva. Agora, se você tem mais de 33.919 no ano e pretende deixar esse investimento por mais de 10 anos, aí sim a regressiva vai fazer mais sentido do que a progressiva, tá? Então, vai depender aqui muito da alíquota, do quanto você está faturando no ano, né? Quanto você está tendo de recebimentos no ano, e vai depender também do quanto você vai ter de retiradas da sua previdência no ano, e vai encaixar dentro dessas tabelas aqui, tá? Como que funciona na prática se você tem um imposto de renda progressivo, ou perdão, se você segue aqui a tabela progressiva e não a regressiva, na prática, e você resgatar a sua previdência, na prática, como funciona, tá? Resgatei hoje a minha previdência no modelo progressivo aqui de tributação. A fonte, né, no caso ali o banco, a corretora, vai fazer o recolhimento de 15% de imposto, e no ano seguinte, na sua declaração de imposto, você vai fazer o ajuste, né? Ou seja, se foi menos, o governo vai devolver dinheiro para você, se foi mais, ele vai cobrar o restante aqui de você, tá? Então, a depender ali de como foi as suas retiradas, de como foi ali as suas retiradas da Previdência e seu salário no ano seguinte o governo vai precisar ou não fazer esse reajuste aqui das alíquotas, tá? No caso, se a sua escolhida for a progressiva. Tá bem?
E aí, como que vocês podem saber a alíquota efetiva, tá? Em que sentido? Tem algumas literaturas que falam que o que demanda na tabela progressiva é só a base de cálculo, ou seja, é só aquilo que você está resgatando da sua previdência e aquilo que você está ganhando no ano. Tem outras literaturas que falam que, na verdade, é em relação à alíquota. Então, é em relação àquilo que você está pagando de imposto de renda no ano, a sua alíquota efetiva no ano. Então, eu sugiro que vocês procurem o contador de vocês para bater certinho se, na verdade, vai fincar é a base de cálculo ou se é a alíquota. Mas eu vou ensinar para vocês as duas coisas e aí, enfim, fica aí o julgamento final de vocês mesmos, porque de fato isso aqui é bem, bem confuso, tá? No caso, se for olhar aqui para a alíquota efetiva, a gente tem duas opções. Por quê? Apesar dessa daqui ser a tabela oficial de imposto, né, de imposto de renda da pessoa física no Brasil, aqui teria, aqui à direita, aqui teria uma tabelinha de deduções, né? Ou seja, você paga 27,5, mas você deduz uma outra quantidade do lado de cá. No final das contas, dificilmente uma pessoa de fato paga 27,5 falando de uma alíquota efetiva, porque as deduções acabam abaixando ali o que de fato ela pagaria de alíquota, tá? A gente tem duas formas de fazer isso, ou através de uma calculadora da Receita Federal, onde você vai colocar lá tudo que você teve de rendimento no ano, todas as suas deduções, e a calculadora vai dizer exatamente aqui para você a alíquota efetiva, ou você pode pegar a sua declaração do imposto de renda do ano passado e olhar aqui quanto foi que você pagou de alíquota efetiva nesse ano, tá? Também ali nas penúltimas páginas da declaração, vocês vão encontrar essa alíquota efetiva. Não é porque essa alíquota efetiva aconteceu esse ano que ela vai repetir ano que vem, tá? Então, se você quer um número mais fidedigno, eu aconselharia vocês a seguir pela calculadora da Receita Federal, que eu vou mandar o link lá no nosso grupo também, tá? Para vocês utilizarem lá, caso vocês queiram fazer o cálculo, até mesmo para vocês saberem quanto de imposto vocês vão pagar ano que vem, já que dezembro está quase finalizando, tá? Então, vou mandar lá para vocês brincarem aqui e verem quanto que vai ser a alíquota efetiva. Nesse caso aqui dessa simulação que eu fiz, se a pessoa de fato pagaria aqui 11,45 de imposto de renda, né, dentro da situação da vida dela, a progressiva faria mais sentido do que a regressiva, tá? A depender de quanto ela está ganhando ali, porque ela pagaria menos imposto na progressiva do que na regressiva, que seria, né, a depender do prazo aqui, claramente mais que 10%, mais que 11%. Agora, se ela deixasse aqui mais por 10 anos, aí sim, a regressiva faria mais sentido. Eu sei que eu comentei aqui 1 milhão de coisas, vários números, vários cálculos. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso aqui? Eu posso explicar de novo se ficou confuso para alguém. Que essa parte aqui do progressivo, ele é mais nojentinho mesmo. Mas é importante vocês saberem. Ficou confuso? Tranquilo. Tá, ok. Então vamos lá. Então, novamente, tá, gente? Seguindo a alíquota efetiva, olhem para isso daqui e comparem aqui com as duas tabelas o quanto vocês acham que vão pagar menos de imposto, tá? Agora, olhando para outra parte que eu falei para vocês, que é a parte da base de cálculo, que é onde a outra literatura vai dizer, eu trouxe até uma colinha aqui para vocês, que é essa tabela, onde ele mostra aqui para vocês exatamente o que é mais positivo para a progressiva e o que é mais positivo na regressiva, tá? Então, se você tiver somando ali todos os seus resgates de previdência, recebimento de INSS, salário, tudo no ano, for acima de 55.976, mas você pretende resgatar antes de 4 anos a sua previdência, a progressiva vai fazer mais sentido. Se for acima de 4 anos, a regressiva começa a fazer mais sentido, tá? Então, sempre olhem aqui, eu também vou mandar isso para vocês. Sempre olhem aqui o quanto vocês estão pretendendo resgatar somado com o salário de vocês no ano. E também olhem aqui o prazo máximo de acumulação que vocês estão
cogitando aí? Se vocês pretendem resgatar em curto prazo ou resgatar mais em longo prazo. E aí vocês vão cruzar aqui as informações e vão ver se é melhor o progressivo ou o regressivo. Mas, novamente, confirme com o contador de vocês, no final das contas, que ele vai dizer que é exatamente a melhor forma. Mas aqui na tabelinha a gente consegue acompanhar isso daqui também, para vocês verem se é melhor o progressivo ou o regressivo, tá bem? Mas vamos lá. Outra coisa que é extremamente importante, eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa aula é esse slide aqui, preciso que vocês prestem muita atenção, é o seguinte. Ok, Marina, eu vou utilizar o PGBL para eu conseguir deduzir ali o meu imposto, né? Ou ser restituída ali no meu imposto. E eu estou decidido, ou decidida, eu vou fazer essa estratégia para economizar o meu imposto. Se você vai fazer isso ainda esse ano, você tem até, se eu não me engano, 20 de dezembro, alguma coisa assim, para investir no seu PGBL, para utilizar desse benefício na sua declaração do imposto de renda do ano que vem. Só que, ano que vem, você precisa reinvestir a sua restituição ou o seu desconto. Você precisa fazer isso. Eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Imagina que você fez ali, né, o cálculo e você teve de restituição R$ 3.300. Você vai receber do governo R$ 3.300 porque você fez uma previdência. Você precisa investir esses R$ 3.300 que caiu na sua conta da Receita Federal, tá? Esse é o primeiro exemplo. Agora, se você tinha um imposto a pagar sem o PGBL de R$ 10.000, vamos supor que você é uma pessoa que paga imposto de renda em vez de ser restituída de imposto de renda, tá? Se antes de você fazer o seu PGBL, você ia pagar R$ 10.000 de imposto de renda, e depois que você fez o PGBL, você passou a pagar R$ 6.700 de imposto de renda, você precisa investir os R$ 3.300 da mesma forma, tá? Eu sempre falo o seguinte, interpretem que se você pagava R$ 10.000 de imposto, você vai continuar pagando R$ 10.000 de imposto. A diferença é que R$ 6.700 vai para a Receita Federal agora e os R$ 3.300 vai para a Receita Federal no futuro, tá? Então você vai estar guardando esse dinheiro aqui para pagar esse imposto de renda lá na frente. Porque lembrem que o PGBL é imposto de renda sobre o valor total. Então, você vai precisar guardar esse dinheiro aqui no futuro para você pagar esse imposto lá na frente, tá? Então, isso aqui é muito, 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 muito importante. Se vocês não investirem esses 3.300 aqui que eu estou utilizando de exemplo, lá na frente vocês vão pagar um imposto absurdo para resgatar o PGBL. E isso pode ser muito danoso no patrimônio de vocês. Vocês podem perder muito dinheiro com isso, tá bem? Então, invista a sua restituição ou invista aquilo que você obteve de desconto no seu imposto para o ano que vem. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa parte? Também ela é muito importante. Ela é uma das partes mais importantes dessa aula. Tudo bem por aí? Ficou confuso? Não? Então vamos lá. Ok. Vamos supor que você já tenha uma previdência. Marina, eu fiz uma previdência no banco, eu tenho uma previdência na corretora tal. E agora, o que eu faço? Eu continuo aportando nela? O que eu faço? Como que isso acontece, tá? Se você já tem uma previdência, você possivelmente consegue fazer uma portabilidade, tá? Que eu vou explicar as regrinhas de portabilidade aqui agora. Geralmente, tá, gente, assim, quase 99,9% dos casos, as previdências de banco são muito ruins, mas ruins com força. Então, eu super aconselho vocês a abrirem conta numa corretora e investirem em previdência através dessa corretora, tá? Dentro da corretora, você pode trazer aquela previdência que você tinha no banco para dentro dessa corretora e talvez investir ali numa previdência melhor, tá? Você consegue fazer essa portabilidade. Só que para você ter esse benefício fiscal do PGBL todos os anos, você precisa investir aqueles 12% da renda de vocês todos os anos. Não é porque você já tem um PGBL investido que você vai continuar utilizando esse benefício todos os anos. Para você continuar tendo benefício todos os anos, você precisa continuar investindo os 12% todos os anos. Mas se você já tem uma previdência ruim num banco e quer fazer uma portabilidade, é possível, tá?
Primeira regrinha é que ela tem uma carência de 60 dias. Então, se tem menos de 60 dias que você fez uma previdência ou que você fez uma portabilidade já, você precisa esperar essa carência de 60 dias passar, acabar, para você trocar essa previdência por uma outra previdência, tá? Você não precisa resgatar o dinheiro. Essa portabilidade, ela não tem custo algum e ela é muito fácil de ser feita, tá? Muito fácil de ser feita. Mas fiquem tranquilos também que essa carência passa super rápido se você já fez essa previdência e depois vocês conseguem migrar. Outra regrinha aqui da portabilidade é que não é possível fazer a portabilidade entre pessoas diferentes. Então, se, por exemplo, a Juscelita quiser fazer uma portabilidade para o marido dela, ela não consegue. Se a previdência já está no nome dela, ela precisa manter essa previdência no nome dela, tá? Ela não consegue fazer essa troca. Outra coisa importante é que a gente não consegue mudar a modalidade. Então, se você tem um VGBL e quer portabilizar para PGBL, você não consegue, tá? Você precisa iniciar um PGBL do zero. E vice-versa, tá? Um PGBL, ele também não consegue ser alterado para VGBL, tá? Essa troca não pode ser feita, tá? Agora, a tributação a gente consegue fazer uma pequena troca, tá? Mudar de regressivo para progressivo não é possível, mas mudar de progressivo para regressivo é possível sim, tá? Só tem um detalhe importante. Quando você troca de progressivo para regressivo, ainda que você tenha essa previdência por mais de 10 anos, a contagem anual começa do zero, tá? Então, voltando ali na tabela de regressivo, só para vocês verem, ainda que você tenha sua previdência há mais de 10 anos, tá? A partir do momento que você sai do progressivo e vem aqui para o regressivo, a contagem começa do zero. Então, você começa pagando 35% de imposto e daqui para frente ela começa a cair, a partir do momento que você faz essa portabilidade, tá bem? Então, isso também é muito importante, tá? Outra coisa importante também, você, Marina, devo investir o dinheiro da minha aposentadoria aqui? Aí eu volto lá no iniciozinho da nossa aula. A previdência ela tem algumas limitações de investimento e não necessariamente ela vai ser a melhor opção para a sua aposentadoria, tá? Ela pode ser utilizada ali como benefício fiscal, né? Seja na parte sucessória, no caso do VGBL, seja na parte de imposto de renda do PGBL, mas como aposentadoria propriamente dita, pegar todo o seu patrimônio e alocar em previdência privada, eu não recomendaria por conta dessas limitações. Mas ela pode fazer parte ali da sua carteira, caso você seja uma pessoa disciplinada de investir todos os meses, mas se você não for uma pessoa disciplinada e só funcionar através do débito automático, ok, a previdência privada pode fazer sentido para esse objetivo de aposentadoria no seu caso. Pode perguntar, Sartori. Marina, no caso, você estava falando de portabilidade, o, em alguns casos a previdência ela é fechada e daí para eu fazer portabilidade é só resgatando o dinheiro, tipo, no caso não daria para fazer portabilidade, só resgatar o dinheiro. Se você ainda está trabalhando na empresa, Sartori, não tem como mesmo, tá? Aí a previdência da empresa vai ficar na empresa e você pode fazer uma previdência fora. No caso, por exemplo, eu fui demitido da empresa, pedi demissão da empresa, sei lá, saí da empresa por algum motivo, você pode fazer essa portabilidade. Só que aí é muito, muito, muito importante vocês lerem as regras de vesting da empresa. É escrito quase como vestir mesmo, tá? É regras de vesting. Porque dentro dessas regras vai estar lá escrito exatamente o que você tem direito e o que você não tem, tá? Por que eu tô te falando isso? Eu tive uma cliente que ela tinha uma previdência da empresa, e aí aparentemente a empresa, tudo que ela depositava, a empresa depositava outra parte, tá? Se a gente parar para pensar puramente nisso, é uma rentabilidade excelente, é uma rentabilidade de 100%, né? Tudo que você coloca, outra pessoa coloca a mesma coisa, é uma rentabilidade de 100%. O problema dessa cliente minha, Sartori, por exemplo, é que ela foi demitida da empresa e ela saiu somente com aquilo que ela investiu. Isso porque lá nas regras de vesting dela estava escrito alguma coisa nesse sentido.
Então, o que que eu costumo falar para os meus clientes, tá? Essas previdências de empresa, apesar delas terem esse super benefício da empresa investir 100% daquilo que você aplicar, em quase 99,9% das vezes não é tão interessante por conta das regras de vesting, tá? Exatamente porque a empresa coloca muito empecilho para você resgatar aquilo que ela investiu, tá? Então, se você de tudo quiser muito fazer essa previdência da empresa, investe o mínimo possível lá e faz um outro PGBL por fora, tá? Nesse sentido. Certo, Res- obrigado. Eu Respondi? até vejo bastante dentro das empresas, tem muito dessas previdências. E muitas vezes, às vezes, você não pode deixar de investir, é meio que viram quase que uma obrigação. Mas é interessante saber disso do vesting também, é bom de dar uma olhada nessas coisas. Obrigado, viu? Imagina. Cada empresa tem suas regras, tá? Tem umas empresas um pouco mais rígidas nessa questão do vesting, tem outras menos rígidas. Já vi algumas regras também que se a pessoa, para a pessoa conseguir resgatar a parte da empresa, ela tinha que trabalhar por mais de 10 anos na empresa. Hoje em dia é muito desafiador alguém ficar mais de 10 anos na empresa, né? Antigamente era muito comum, hoje nem tanto. A gente nunca sabe o dia de amanhã, e aí às vezes você está ali despendendo todo o seu patrimônio para investir nessa previdência e vai sair sem a parte da empresa, que é a parte mais interessante. Porque também, Sartori, geralmente as rentabilidades dessas previdências de empresa não são muito atrativas, não. São previdências não muito boas. A parte boa é a aplicação da empresa, né? Mas, novamente, dependendo das regras ali, quase ninguém sai com a parte da empresa. E é complicado você sair sem a única parte que era boa da Previdência. Exatamente. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes não contarem com isso. Investe o mínimo possível que você quiser lá e faz uma outra previdência por fora, você vai ter muito mais autonomia. Tem até alguns casos também, Sartori, que, puta, fui demitido da empresa, vou até sair com a parte que a empresa aportou, consegui, deu certo. Mas, quando você portabiliza essa previdência, por exemplo, eu vou sair dessa previdência ruim que a empresa tinha feito e vou para uma previdência melhor, você perde o direito de resgatar o seu patrimônio inteiro. Você passa a ter somente o direito de receber uma renda mensal. Então, a partir do momento que você aposenta, a Previdência vai te pagar, sei lá, R$ 500 por mês. Se você morrer antes de zerar aquele patrimônio, problema seu. Esse dinheiro não vai para os seus herdeiros, vai para quem está gerindo a Previdência. Tá? Fica para a Previdência. Certo. Importante sempre olhar isso, então. Exatamente. Muito, muito importante. Obrigado. Imagina. Pode perguntar, Raquel. Pronto. Quem tá falando é Catarina, na verdade. Eu achei Ah, tá. interessante. Tudo bom? Boa noite. Quando você falou aí do investir. O meu caso e que eu tenho dúvida é o seguinte: eu sou de uma empresa pública, então essa chance de ser demitida é muito, muito raro. Nesse caso, compensa já que a gente tem esse retorno da empresa, porque existe também lá um teto, por exemplo, a partir até 15% do valor do nosso salário, eu acho que tem um valor que incide diferente, tem um percentual diferente. E aí alguns colegas, por exemplo, eles fazem um acréscimo. Além de colocar o 15%, que é o máximo permitido, eles colocam um valor extra, que eu acho que aí, nesse caso, não entra a contrapartida da empresa. O valor de rendimento de uma previdência privada compensa eu colocar esse dinheiro lá? Ou é mais interessante eu pegar e investir em outras carteiras? Boa. Vamos lá, Catarina. Primeiro ponto. A gente precisa entender se o que de fato seus colegas estão fazendo é uma previdência privada, propriamente dita, ou se é o RPPS, que a gente chama, que é a Previdência Social dos Servidores Públicos, que é uma previdência que funciona, tá? Esse RPPS, o próprio governo, ali, a autarquia da Previdência Social, ela vai tirar isso do seu salário e vai investir isso para você, tá? Não é bem uma previdência privada, mas é uma modalidade de aposentadoria. Talvez seja isso que seus colegas estão fazendo, aumentando o aporte dentro do RPPS, que é essa previdência que funciona, mas é uma previdência social. Mas eu também já vi, tá? Uma cliente minha também me perguntou isso, ela também é servidora pública, e existia lá no estado dela, que era uma opção até, acho que estadual, se eu não me engano, de uma previdência privada para funcionários públicos, onde o local ali que ela trabalhava
aportava uma outra parte, uma contraparte também. Tudo que ela aportasse, eles aportariam também, tá? Ali, no caso, nas regras de vesting da previdência dela, não tinha os casos de demissão. Mas tinham outras regrinhas também que impedia a minha cliente de resgatar esse dinheiro por, sei lá, X motivos, tá? Então, se de fato o que vocês estão fazendo aí é uma previdência privada, procura as regras de vesting dessa previdência para você analisar isso, tá? Respondendo a sua segunda pergunta, se de fato faz sentido você aportar ainda mais aí, na maioria das vezes não faz, Raquel. Claro que a gente precisa avaliar a sua previdência propriamente dita, tá? Talvez a sua seja uma previdência premiada. E já aconteceu, tá? Eu já tive casos de cliente que chegou com uma previdência que falei, nossa, fica com ela porque ela realmente é boa. Então, a gente precisa analisar a sua para saber se faz sentido ou não você continuar aportando nela ou se faz sentido você investir por fora, tá? Então, você faz ali o que você precisa fazer dentro da Previdência, que é, sei lá, teu benefício fiscal ou teu benefício sucessório, e aí o restante, né, todo o acréscimo que você for fazer para a sua aposentadoria, você faz investindo em outras coisas, renda fixa, renda variável, ações no exterior, coisas nesse sentido. Mas se você quiser ajuda depois, quiser me mandar, eu vou te auxiliando com isso. Ah, eu quero sim, depois eu vou pedir uma consultoria tua. Obrigadão, viu, Marina? Imagina, fica tranquilo. Tem alguma outra dúvida? Não. Então, vamos lá. Outra pergunta também que é bem importante, né? Sou empresário, sou autônomo, devo utilizar a estratégia do PGBL? Na grande maioria das vezes, não, tá? Porque a grande maioria dos empresários e autônomos do Brasil, os contadores, eles fazem uma estratégia de quê? De fazer uma retirada de prolabore muito pequena, né, tipo um salário mínimo, e todo o restante do seu salário, né, tudo aquilo mais que você vai tirar da sua empresa, a gente faz uma retirada de dividendos. Porque os dividendos no Brasil ainda não são tributáveis, tá? Então, não, ainda que você ganhe 50 mil reais da sua empresa, muito possivelmente o seu prolabore é um salário mínimo e os outros mais de 40 mil reais é extraído através de dividendos. Então, se esse for o seu caso, a estratégia do PGBL não vai fazer sentido para você. Mas aí precisa analisar caso a caso. Então, às vezes, o seu caso, você como empresário, tem uma peculiaridade ali um pouco diferente, que talvez o PGBL faça sentido para você. Então, na grande maioria das vezes, o PGBL não vai fazer sentido para empresários, pode ser que o seu caso seja diferente. Então, consulte um contador, ou pode perguntar para mim também, o que eu não souber, eu pergunto à minha contadora, e a gente vai analisar o seu caso propriamente dito para ver se o seu faz ou não sentido utilizar essa estratégia do PGBL, tá bem? E é isso. Queria ouvir de vocês agora, se vocês conseguiram compreender tudo, se ficou alguma outra dúvida, se tem algo mais que eu consiga ajudá-los nessa noite. Vou até parar aqui a apresentação. Ou não? Todo mundo tá bem, então? Minha parte tá tudo certo. Tá bom. Tem alguém aqui que pensou, que ainda não tinha feito a estratégia do PGBL, e tá pensando aí se vai fazer ou não no final do ano? Teve alguém que já achou que, nossa, o PGBL não faz mesmo sentido para mim ou não? Como é que vocês estão por aí? Faz sentido, né? Inclusive já estamos botando em prática. É isso aí, é isso aí. Bom, eu vou me colocar aqui à inteira disposição de vocês, se vocês precisarem de ajuda com o PGBL, com a análise ali da previdência fechada de vocês. Se vocês quiserem também conversar sobre outros investimentos que não sejam previdências, enfim, se vocês quiserem colocar esse PGBL em prática até o final do ano, também quiserem ajuda, estou aqui à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, tá bem? Vou parar aqui a gravação.